Caclete, jovens, e aí, como vocês estão? Beleza? Feliz em poder gravar mais um vídeo, trabalhar em mais um estudo da Palavra de Deus, levar o amor de Jesus e o consolo para a sua igreja, cada um de vocês aí que vão assistir, vão acompanhar esse pequeno estudo. Apocalipse capítulo 8 hoje. Hoje estamos no capítulo 8. Olha que bacana. Hoje nós vamos ver João vendo coisas bem pesadas, né? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre trombetas, sobre um pouquinho dos ais de Apocalipse. Nós vamos pegar o fechamento do sétimo selo, né? Então, assim, nós vamos ver como o Apocalipse ele vai assim, como se você tivesse com um computador e fosse dando um cliques e ele fosse abrindo pastas. Ele abre, o sétimo selo abre trombetas, das trombetas abre ais e assim vai indo, né? Então, assim, coisas vão aparecendo e visões vão aparecendo e João vai mostrando, vai escrevendo do jeito que ele via. Lembra? É importante a gente lembrar, né? Como ele via na época, como ele achava que poderia se parecer, né? Então, assim, por isso que nós vamos usar, o pastor tem base no livro do professor Johannes Rothman, do outro livro do Matthew Henry, da Bíblia, dos comentários também da Bíblia da Reforma, né? Que é muito boa essa Bíblia com alguns comentários legais. Então, assim, mas o mais importante, nós vamos estudar a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus vai nos trazer, o que o livro de Apocalipse nos traz, né? Nesse capítulo 8. Os 6 primeiros selos, como eu já disse, eles tiveram um ápice no final do capítulo, onde o sexto selo tende a mostrar os eventos do fim. Por isso que neste selo que nós vamos ver, neste capítulo 8, nós vamos ver catástrofes, trombetas. Nós não vamos ver as 7 trombetas, porque nesse capítulo 8 só aparece 4 trombetas. Eles não tendem a mostrar os eventos do fim. É importante, como eu já disse nos outros capítulos, né? O Apocalipse, em alguns locais, ele parece que não segue uma ordem cronológica dos eventos históricos, né? Aconteceu isso na história, está relacionado ao que está escrito que João escreveu. Aconteceu isso, está relacionado. Pode não ser. Então, não se fiemos. Mas vamos lá. Versículo 1. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos 1 hora. Por mais ou menos meia hora. Meia hora. Pulamos, como eu já disse, do 6 ao 8, em questão dos selos, agora a continuação. João continua vendo o cordeiro abrindo os selos, e agora o cordeiro vai abrir o último selo, e quando abriu, aconteceu de ter um silêncio. Imaginem que no céu tinha músicas e orações, como nós estávamos vendo em outros capítulos, de todas as pessoas, anjos, anciões, e agora do nada João viu um silêncio. Aqui um dos comentaristas ele vai dizer assim que pode ser feito duas análises. O silêncio que a igreja produziu pode significar por ela estar em paz e sem a opressão da terra, e a segunda parte, segunda análise, pode ser a igreja no céu e na terra ela estava em perspectiva para o que Deus iria fazer, como está escrito em Zacarias 2,13. O que está escrito em Zacarias 2,13? Vamos lá. Zacarias 2,13 fica no Antigo Testamento, depois de Abacuque. Zacarias 2. Que todos ficarem na presença de Deus o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Que todos se calem, né? Em Apocalipse, em Zacarias 2,13 estava dizendo que todo mundo ia ficar em silêncio porque Deus estava vindo, né? Que pode ser ligado. Então, assim, podemos ficar com a segunda parte, pois a igreja não para de sofrer, continua sofrendo, os fiéis continuam sofrendo, para que os outros que estão fora da igreja, no caso, a igreja, ela sofre junto, mas é importante ver que a igreja não está sozinha. Deus vai estar junto com a igreja. Lembra Zacarias? Deus está vindo morar junto com a igreja, mesmo o sofrimento, mesmo
Olha que bonito, já no começo do texto a gente vê esse silêncio, ele não quer dizer algo ruim. Ele quer dizer também, tanto um pouquinho na primeira parte, quando o comentarista diz com toda a segunda, né? Ela vai estar tranquila, que não vai ter sofrimentos, mas ela também vai ver, vai ficar naquela expectativa do que Deus vai fazer. O que está acontecendo, né? Versículo 2. Então vi os 7 anjos, número 7, que estavam de pé diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. 7, né? Olha que interessante esse número. Nos versículos 2 a 6, João vê as coisas que acontecem nesse intervalo, né? De tempo de meia hora. Olha que interessante. Meia hora, João vai ver algumas coisas. Pelo número 7, quero dizer que são mensageiros de Deus, que levam suas mensagens e ações ao mundo. Lembrem que o número 7 simboliza, no Apocalipse, a ação de Deus ao mundo. 7, 3, trindade com os 4 pontos cardeais. A trindade que leva os 4 pontos do mundo, né? Então, assim, lembrando tudo isso, João não viu a quem entregou as trombetas. Quem que estava lá e entregou as trombetas? Pois não estava escrito nada sobre esse ocorrido. Então, assim, tá desse jeito. Eles receberam as 7 trombetas. Quem entregou não está escrito. Versículo 3, nós vamos agora ler do 3 ao 5. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Catástrofes, né? Então outro anjo recebeu um vaso de ouro, diz o texto. E esse vaso de ouro continha incenso para queimar as orações do povo de Deus. Nós na igreja hoje não temos esse costume, mas a igreja antiga ela tinha o costume de queimar incenso durante as celebrações culticas, né? Simbolizando as orações. Isso é uma tradição antiga do Antigo Testamento e do povo hebreu, e também depois passou para a igreja cristã em alguns tempos e algumas gerações. Mas hoje a igreja não tem tanto esse costume. Aqui não é dito quem é o anjo, mas as orações só chegam no céu pela intercessão de Jesus. Nós sabemos, através do texto de Paulo a Timóteo, que o único intercessor de Deus com os homens é Jesus Cristo. Aqui, Jesus, ele age como grande sumo sacerdote. Jesus é o único que dá o real valor às orações das pessoas. Quando a gente ora a Deus, mas não crê em Jesus, as nossas orações não vão chegar aos céus. Então não adianta dizer, não, mas daí tem muita gente que quer colocar todo mundo junto. Jesus Cristo é o único que é a base para a nossa fé, para a nossa oração, nós cristãos. Se nós não cremos em Jesus Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nós não cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nossas orações não vão servir para nada, a gente vai estar falando com nada. É só Jesus que pode levar essas orações para Deus. E Deus só vai escutar essas orações porque temos fé em Jesus. E aqui, voltando ao texto, isso nos dá a entender que só é escutada a oração daquele que tiver Jesus como intercessor, como disse agora há pouco. Aqui daí o nosso comentarista, o Henry, ele diz que está claro que o anjo é Jesus. E o outro comentarista, o Rothman, deixa entender que o anjo é Jesus. Olha, os dois comentaristas vão na mesma linha. O nosso intercessor está à direita do Pai, né? Está escrito isso em Romanos 8:34. E do silêncio vai por uma cena destruidora, né? Daquele silêncio que estava no começo, no versículo 1, agora vai para uma cena destruidora. Que é quando o anjo joga um incenso com fogo, o fogo que ele pega do altar, na terra. E assim acontece isso, trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto gigantesco. E esse atirar é a resposta de Deus às orações do povo dele, junto com as intercessões de Jesus. A ira de Deus ataca a terra em resposta às tribulações do seu povo. Lembramos de Apocalipse 6,
parece que o clamor das almas, que aquelas que estavam debaixo do altar, tinham sido escutadas. E isso era o preparo para as trombetas dos 7 anjos. Não tinham feito nem as trombetas ainda. Não tinha começado as trombetas. Agora aqui o que aconteceu simplesmente foram a taça com incenso, com o fogo do altar, que aconteceu toda essa destruição, né? Agora vamos ler versículo 6 e versículo 7. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com o sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Segundo o Johannes, o Rothman, esses sinais atingem o mundo, mas ela acho que deu uma travada. Mas vamos lá, vamos voltar. Segundo esses sinais, segundo o professor Rothman, esses sinais atingem o mundo, mas a igreja não se tem uma notícia. As trombetas diferentes dos selos têm eventos sobrenaturais. A primeira trombeta foi atirada sobre a terra. Em vez de chuva de pedra, aqui no grego é granizo, a tradução literal, é granizo. E fogo e sangue. Imagine essa loucura de misturas, de elementos, gelo e fogo e mais o sangue. É bom colocar ênfase. Não caiu isso, não caiu assim do nada do céu. Foi atirado da mão do julgamento de Deus sobre a terra. Não caiu assim, mas foi atirado. Rothman vai dizer que Deus já usou essa mistura em Êxodo 9, 23 a 25. Está escrito lá. Êxodo 9, 23 a 25. Moisés levantou o bastão para o céu. O Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre o Egito. Toda a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua terra. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Uau! Né? Aqui, chuva de granizo lembra destruição, fogo, devastação, devastador, sofrimento pelo calor. O sangue a gente pode ler assim, que houve vítimas entre animais e humanos. Pode-se fazer a indicação que os mártires, os fiéis do povo de Deus, que foram mortos a pedradas, né? Esses que mataram os mártires serão mortos a pedradas de gelo. Aqueles cristãos que foram queimados vão ser vingados com fogo. Derramamento de sangue pelo sangue dos cristãos. Então, assim, é uma coisa bem pesada, sabe? Lembra até um pouco da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Algo bem pesado no fim do mundo. Nessas horas, sempre lembramos do que a palavra de Deus diz. Que é para nós pararmos de buscar a vingança enquanto nós estamos aqui na terra. Nós, enquanto estamos aqui na terra, devemos orar pelas pessoas, para que Deus as converta. Devemos amar, devemos agir em perdão e misericórdia pelos com os outros. Deixar sempre a vingança para o Senhor Deus. Deus sabe, Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o que nós passamos. Por isso é importante nós nos mantermos fiéis e orar para que Deus converta as pessoas. E quem não estiver com fé em Jesus nos últimos dias, ai daquele. Então, nessas horas, no tempo da graça que nós vivemos hoje, nós como cristãos devemos amar, perdoar, orar pelas pessoas e cuidar das pessoas. Versículo 8 e 9. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha, pegando fogo, foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, e morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Vemos que os sinais irão crescer e aumentar cada vez mais.
até seu ápice na última trombeta. Em Êxodo 7, 14 a 25, Deus manda a primeira praga que transforma as águas do Egito em sangue. O professor vai dizer assim que a praga no Egito é uma miniatura do que acontecerá com a segunda trombeta. Pesado, né? Miniatura. Novamente, a mão invisível do julgamento de Deus atira essa montanha. Ele atira essa montanha. Ela não cai, a montanha não cai, ela não sofre um terremoto e cai. Deus atira a montanha. Deus joga a montanha pegando fogo. Aqui a gente pode lembrar de um vulcão, né? E com isso a terça parte do mar ficou em sangue. Tanto animais quanto seres humanos foram atingidos. Imagine um mar assim vermelho. Nessas horas não se tem muita coisa sobre a segunda trombeta além desta revelação. Somente muita calamidade, muita destruição. Aqui, junto com o escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, nós podemos exclamar. E também por tudo que o pastor já comentou antes. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, firmes e leais a Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos sim nos manter firmes. Porque nós não queremos estar embaixo do julgamento de Deus sem Jesus. Jesus é o nosso consolo, é a nossa salvação. Jesus é o nosso bom pastor que cuida de nós como suas ovelhas. Por isso é importante. Firmem a fé em Jesus. Leiam a palavra de Deus, orem, vão aos cultos, assistam os cultos online que estão sendo produzidos, estão sendo feitos para vocês e para todos nós, né? Mas não se esqueçam de fortalecer a fé em Jesus. É muito importante. Sem Jesus, nada dá certo. E nem aquela música. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá. Pois é. Sem Jesus nada funciona na nossa vida, queridos. Versículos 10 e 11. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Bom, aqui ela não foi jogada, ela caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Uma grande estrela ardendo como tocha, pode ser até um meteoro, né? A gente vê nos filmes, nas cenas, assim, aquela pedra de fogo caindo do céu, né? E o nome original aqui é absinto. Absinto é uma bebida feita de lorna, diz os livros, e pode ser misturado com outras coisas. No início de seu consumo, ela era usada como remédio, mas também começou a ser ingerida alcoolicamente. Essa bebida é um alucinógeno, ela é super tóxica, ultra tóxica, né? Deve-se evitar ela, não deve ser consumida por ela ser tóxica desse jeito. Então o texto, ao dizer que caiu nas águas e as tornou amargas, e envenenou e matou quem bebeu dessa água. O texto vai dizer isso, né? De tão pesada. Alguns tendem a comparar a Isaías 14:12, ligar com a Babilônia ou o próprio Satanás, né? Isaías 14:12. O que ele escreve em Isaías 14:12? Vamos lá. 12. O rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Pode ser melhor ligado a um líder que foi afastado de Deus. Alguns tendem a comparar com esse texto de Isaías. Mas também pode ser ligado com um líder que foi afastado de Deus e ele contaminou a todos e matou a todos por afastar pessoas a Jesus. Isso é muito importante nós lembrarmos e entendermos isso, né? Que às vezes com as teologias ou tentativas de religiões
de pregar que nós podemos, que nós somos e assim por diante, e esquece do que Jesus fez por você, isso afasta de Deus. Porque o único que pode nos ligar com Deus e nos salvar, justificar, é Jesus. O pastor não está falando que boas obras e fazer as coisas legais e boas e corretas perante Deus é ruim. Não, de forma alguma. É uma coisa junto com a outra. Uma coisa junta com a outra, mas o que eu estou falando é quando a gente deixa Jesus de lado e pensa que o que a gente faz de bom vai nos levar para o céu. Isso está errado, que quem nos leva para o céu é Jesus. E por amor a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, diz a própria palavra de Deus. Então, olha que interessante, nós precisamos entender que quando essas teologias, essas igrejas colocam tantas coisas em lugar de Jesus, elas estão sendo como essa Babilônia, elas estão sendo como esses outros que estão afastando as pessoas de Jesus, de Deus, que afastam de Jesus. Como eu já disse antes e cantei antes, sem Jesus não dá certo, né? Versículos 12 e 13. E assim nós vamos terminar, né? Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também na noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Aqui não podemos pensar em eclipse, pois somente acontece de dia ou de noite, nem em ambos, nenhum tipo de eclipse, nem solar, nem lunar. Simplesmente uma parte da Terra ficou sem luz, como se uma parte da Terra acabasse a luz do Sol e da Lua. Sem luz. Aqui vai dizer assim, ó, que o anjo tocou a Lua, as estrelas, o Sol. Então assim, aqui não tem nem luz do Sol, nem da Lua, nem das estrelas. Ficou no escuro. Totalmente escuridão. Provavelmente os eventos foram mais catastróficos, como heresias e doutrinas erradas, podendo até fazer ligação com a terceira trombeta. É interessante que onde a luz foi tirada, né, aqui, tudo acontece de ruim. Aqueles que tiram Jesus do centro da mensagem, né, a gente pode ligar assim, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina a nossa vida. Jesus é o caminho, né? Jesus é o nosso guia. Aqueles que tiram Jesus do centro da mensagem, como Salvador do mundo, e coloca como aquele que cobra uma obra, uma mudança, está escurecendo a vida. O pastor falou antes, né? Vemos nessa trombeta o perigo, das doutrinas falsas. As águias aparecem aqui na Bíblia como um símbolo de juízos, de mensageiros dos juízos de Deus. E ela vai vir aqui nos avisar que está por vir para aqueles que não querem Deus como seu Deus. Ela vai dizer, ai de vocês, ai, né, os ais que vão acontecer, né? Deus irá, vai acontecer mais as últimas 3 trombetas e calamidades, e assim por diante. Queridos jovens e aqueles que estão assistindo o estudo, o capítulo 8 dessas 4 primeiras trombetas é um capítulo que mostra muitas tragédias, muitas catástrofes, muitas coisas pesadas. Que muita gente não gostaria de ouvir. Ah não, mas isso aqui não está certo. O que está escrito aqui não está certo. É o que tu acredita. Ok, é o que eu como cristão acredito. Beleza? Mas por isso eu falo para você que está assistindo, jovem. Quando você tiver desafios em testemunhar a sua fé, continue firme. Continue fiel a Jesus. Continue fiel ao seu testemunho. Porque Jesus vai o recompensar. Jesus vai continuar cuidando de ti e não vai o abandonar. Porque muitas dificuldades e muitas perseguições os cristãos vão ter. Nós vamos passar por muitas coisas, mas nunca estaremos sozinhos. E isso é muito importante sempre termos em nosso coração e nossa vida. Nunca estaremos e nunca vamos ficar sozinhos.
Sempre lembrem que Jesus é aquele que sempre está ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Muitos podem dizer e falar mal da igreja e falar por que a igreja fala dessas coisas tão pesadas, desse Deus que é tão... Peraí, nós pregamos e devemos pregar o amor e a misericórdia, sim, mas devemos o livro de Apocalipse nos leva a ter uma vida de missão, para que as pessoas não vejam e estejam embaixo desse Deus de ira. E aqueles que não tiverem Jesus estão debaixo desse Deus de ira. Aqueles que têm Jesus como seu Salvador, esses estão mais tranquilos. Por isso, creiam, fortaleçam a fé em Jesus. Nunca esqueçam, Jesus ama muito vocês. Sempre está ao lado de vocês a cada instante, a cada problema, a dificuldade, a cada momento. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo estudo.